Oi, Sheila Monteiro, agora filosofia, capítulo 14, Escola de Frankfurt, Hockenheim, Adorno e Habermas. Vamos lá. O Theodor Adorno e o Hockenheim, eles participaram da Escola de Frankfurt. Na primeira composição ali, 1920, né, no entremeio, 40, beleza. O Habermas, ele tá entre nós ainda. Eu quase matei o cara esses dias. Mas ele tá entre nós, e o cara ainda escreve bastante em prol desse pensamento, né? Desse pós-marxismo, né, dessa ideia de indústria cultural, como que essa indústria cultural retira a subjetividade, essa noção de sujeito, né, ao ponto da gente se tornar o objeto que a gente é em prol da própria indústria cultural. Mas o que a escola de Frankfurt foi, de certa forma? Ela é uma escola com bases marxistas, mas faz críticas também ao marxismo, numa crítica à razão instrumental, que é o que a gente trabalhou da razão instrumental também em sociologia, e a gente vai falar um pouquinho dele aqui também em filosofia, que é a análise da constituição política e econômica da vida moderna. Então, assim, que vai trabalhar na obra Dialética do Esclarecimento, especificamente críticas ao que vamos discutir sobre a indústria cultural. O que a gente entende sobre a indústria cultural? A gente entende que ela é um pensamento a partir de Theodor Adorno e Hockenheim, especificamente na obra Dialética do Esclarecimento, trazendo a pauta ali de uma razão instrumental de se vender uma cultura em prol e unicamente de lucro. É a nova relação de mais-valia que era pregada desenvolvida num pensamento de Marx, que a escola de Frankfurt vai beber dessas fontes e vai falar, olha, a sociedade que a gente está vivendo, 1920, 30, 40, e o Habermas vai falar de hoje, nós vivemos a mesma relação, só que agora não só com fábrica, com tecido, produzindo coisas assim, a gente produz uma indústria cultural que mascarado de se vender uma cultura erudita, populariza essa cultura erudita e ganha muito mais lucro com tudo que tem sido vendido. Olha a nova relação de mais-valia nisso. E o Habermas vai fazer uma outra leitura, porque ele é contemporâneo, ele está entre nós, então ele vai fazer essa leitura nesse momento onde a subjetivação está sendo furtada, né? Nós fomos furtados da nossa subjetividade, da nossa subjetivação, que é assim que ele fala, a partir de uma indústria de consumo, de uma indústria cultural, a partir daquilo que eu compro ideias, né? Sem entender que aquilo é a minha subjetividade mesmo. Por mais que você fale, não, mas eu gosto, mas você gosta por quê? Você gosta porque você aprendeu, você gosta porque você viu, você comprou uma ideia, por isso você gosta, ou você realmente gosta. Isso abre vários precedentes de questionamentos filosóficos. Então vamos lá. Na Escola de Frankfurt, a investigação filosófica surgida no Instituto de Pesquisa Social em 1920, numa tentativa de entender a sociedade como um todo e libertar as pessoas de todas as formas de opressão, baseada na teoria crítica das sociedades, nas ideias de, primeiro, Hegel, que o Marx bebe das fontes hegelianas. O Hegel vai trazer para a gente
o que vai reger a sociedade nessa condição dialética do senhor e do escravo, né? Há uma relação mútua ali de necessidade. O senhor precisa do escravo e o escravo precisa do senhor. Só que só uma via sabe disso. Quem sabe disso? O senhor. O escravo não sabe disso. E o sujeito histórico, né? Que o Hegel fala, que nós somos a nossa história. Nós só somos porque houve e que há uma história no homem. Então, é o sujeito histórico hegeliano. O Marx entende essa relação dialética do senhor e do escravo e ele faz essa mesma relação e ele fala que dessa relação surge a luta de classes, porque a classe trabalhadora precisa entender que entre a burguesia e ela, ou seja, essa burguesia e o proletariado sempre vão brigar, por isso que vai ter essa relação de mais-valia sempre. A burguesia sempre se vale de mais do que aquilo que a própria classe trabalhadora trabalhou, fez, produziu e está ganhando como lucro. Nunca é tão grande quanto a burguesia está ganhando. E ele vai chamar isso da crítica ao capital e sua opressão das classes dominantes aos dominados, burguesia e proletariado. E, de certa forma, a escola de Frankfurt também bebe das águas e das fontes psicanalíticas oriundas do pensamento de Freud, Sigmund Freud. O Freud ele vai trabalhar até 1939 com isso que está dentro de nós, que ele vai chamar em alemão de o estranho, né? Ele vai dizer em outras fontes dele que há em nós algo que o sujeito não é senhor na sua própria casa. E, mais especificamente na obra O Mal-Estar na Civilização, ele vai falar especificamente do que essa sociedade se transformou, o que a nossa sociedade se transforma por não se conhecer, por falta do autoconhecimento, o que a nossa sociedade se transforma. Então, não briguem comigo por amar o Freud. Amo o Freud de paixão, amo, ele era bonitão, tem umas fotos dele maravilhosas, né? Não briguem comigo por também ser psicanalista, mas a própria filosofia moderna e contemporânea vai beber também das fontes freudianas, ok? Das fontes em Freud, mais especificamente ali no Mal-Estar na Civilização. É um livrinho de bolsa, eu também tenho ele, bom, gostosinho de ler. Não é a leitura de Freud não é uma leitura tão fácil, mas se você se esmerar, você vai conseguir compreender. Não é difícil, tão difícil. Bom, a indústria cultural é o pensamento de Adorno e Hockenheim, que cita a análise dos meios de comunicação de massa e pela indústria cultural transforma as pessoas em consumidores dos produtos culturais. Eu dei esse exemplo, dei o mesmo exemplo, fiz um corte e cola também em Sociologia, porque são duas falas, tanto no capítulo 14 de Philo, quanto no capítulo 14 de Sócio. É o que a gente vai popularizar a música do gás, né? Exatamente. Essa é o maior exemplo de se entender essa ideia de se popularizar a indústria cultural. Eu pego um produto que era antes de uma elite, né, de algo mais elitizado, que era cultural, elitizado, e popularizo. Não para que ele seja reconhecido, para que todos conheçam Beethoven, mas para que eu venda para uma maior população. E aí a gente vai utilizar isso no marketing. E as características mais importantes a respeito da indústria cultural: razão instrumental, eu vendo, né? A ideia maior da característica da indústria cultural: razão instrumental, acumulação de produção para lucro. Quanto mais eu vendo, mais eu lucro. Padronização dos bens culturais. Eu vou padronizar os bens culturais, os bens do Brasil, a comida, né? Vamos falar de título de Brasil. A comida, o samba, né? Infelizmente, lamentavelmente, o samba com as nossas mulheres negras, pretas, maravilhosas, né? Força de uma condição social muito inadequada, né? Enfim, não vou falar disso,
Porque por que a nossa miscigenação existe, né? Como que ela existe? Então, se a gente tem mulheres de peles negras de peles claras, a gente sabe de onde veio, por que veio. Mas, enfim, uma padronização de bens culturais, né? Criando falsas identidades locais, massificação de culturas, né? Massificar para quanto mais pessoas eu vou vender. Vender o quê? O funk, como a gente já falou em filosofia, em sociologia, o forró, né, de onde ele veio, o sertanejo. Eu vou massificar o que seria uma cultura mais específica de um determinado grupo ou local. Apagamento das diferenças entre classes, como vestimentos e afins. Esse apagamento quanto mais grana eu tenho, mais eu consumo coisas da elite, menos eu mostro quem eu sou. Então eu posso estar aqui embaixo, ser um ferrado, parcelar em 1000 vezes lá no meu cartão de crédito e vestir um Lacoste, uma Lacoste da vida. Eu vou ter um apagamento das diferenças entre classes. Por quê? E esse apagamento é ilusório, porque na verdade eu estou parecendo ser alguém que está aqui no topo dessa pirâmide. A indústria cultural atinge a todos, em todas as camadas, camadas sociais e religiosas, em grande escala, numa produção de massa. E hoje, com a internet, mais ainda, Zygmunt Bauman, sociólogo, ele vai trazer para a gente a ideia das relações líquidas. Eu falo em sociologia da ideia das relações líquidas a respeito desse apagamento das diferenças numa ideia da indústria cultural, na ideia de razão instrumental. Em filosofia, eu paro para pensar a primeira, segunda e terceira premissa filosófica. Relações líquidas são relações não sólidas, são relações fluidas, né? Relações vagas, relações que se acabam. E essas relações, elas são tanto do conhecimento, da primeira premissa da filosofia, eu tiro disso um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento mais sistematizado, para ter um conhecimento líquido, não sólido, não sistematizado. Eu trago para uma beleza, a segunda premissa filosófica, que é a estética, e a estética, aparência, modo de se colocar, trago uma relação líquida, eu amo o que eu vejo mais do que a essência, eu compro uma imagem mais do que a essência. E as relações líquidas na terceira premissa filosófica, que é a arte do bem viver. Qual é a ética que me move? É uma ética líquida. A partir de um pensamento de Zygmunt Bauman, eu tenho uma ética líquida, ou seja, os meus amores são líquidos, as minhas relações são líquidas, as minhas posses são líquidas em que sentido? Elas se esvaem, elas não têm um sentido mais específico de ser. Então, em tempos líquidos, até o amor próprio, erótico, afetivo, ele é líquido, né? Eu amo muito, até a página 2, aí eu não preciso mais labutar em cima das minhas relações, né? É o que Bauman vai escrever, e aí abre vários precedentes, tanto para a indústria cultural, que é o texto pautado em sociologia, quanto a ideia de relações líquidas, especificamente em filosofia, dessas 3 premissas filosóficas. Por isso que eu falo que fazer questões filosóficas é muito mais filosofar em cima da questão, entender quando o cara está gritando com a gente, do que a gente sistematizar. Filosofia e sociologia não é 2 mais 2, nunca será. Então a gente precisa entender o que o cara está falando com a gente. Bom, falando dos caras, a gente vai falar especificamente de 3 pessoas. Óbvio que isso não é só obra dos caras, mas a gente vai falar de Theodor Adorno, 1903 a 1969, alemão, estudou filosofia, psicologia e música. O Adorno ele vai trazer uma crítica, e quando a Escola de Frankfurt vai fazer uma crítica à indústria cultural, faz-se uma crítica também ao pensamento da música, da arte, né? Essa arte que
conhecida como a arte, ela tem a função de expor a intimidade do artista, de colocar para fora essa subjetividade. Quem é o artista? O que ele grita com a gente? O que ele ressoa, né, conosco? Então, o Adorno, ele vai fazer várias críticas a respeito dessa razão instrumental. E o que é a razão instrumental? É essa primeira característica da indústria cultural, visão de lucro. Ah, não, eu estou popularizando Beethoven. Não, você quer vender o gás, né? O tananana. E quando eu plageio coisas, eu estou popularizando a Lacoste. Não, você está querendo ganhar dinheiro com o jacaré virado para baixo. E por aí vai. Então, essa era uma das críticas específicas ali em Theodor Adorno. Quando faz a crítica da razão instrumental, ele vai fazer a racionalidade moderna, deixa de questionar os fins e reduz-se ao conhecimento técnico. E a sociedade contemporânea converteu-se em exploração pelo sistema. Olha a relação líquida em Bauman aqui também a respeito do... pensando a ideia em Theodor Adorno, quando ele faz a crítica à razão instrumental. A sociedade moderna, ela deixa de fazer questionamentos a respeito das relações que compra e vende e a partir de uma arte ou o que for. A ideia é popularizar, vamos vender, vamos fazer uma produção cinematográfica, né? Vários milhões e vai ser só isso? Não, a gente vai ter muito mais lucro, né, em prol disso. E aí você pode falar de vários... a gente vai falar de cinema, a gente vai falar de arte, a gente vai falar de TV, vai falar de séries de televisão, né, que vai entrar na sua casa, vai popularizar e vai vender. Essa é a ideia mais importante. Crítica à cultura de massa. O Adorno vai fazer a crítica visando que a vista nas quatro características da indústria cultural. Quais são as 4 características ali? De razão instrumental, padronização, massificação e apagamento. Então, essa é a ideia dele, ok? O Adorno ele vai fazer essa ideia na crítica com a música, com essa condição hollywoodiana de ser, dizendo o seguinte, não problema nenhum em você fazer cultura, né, e tudo mais. O problema é que você lucra muito mais com o que você gastou. E quanto mais as produções hollywoodianas elas são maiores, maior lucro ele vai ter em cima disso. Então ninguém faz uma produção, né, a título de Hollywood para não lucrar muito com isso. Então a ideia de Hollywood é sempre lucrar. E essa é a crítica de Adorno ali em cima disso, né? Você gasta bastante, você quer, não é só porque você quer dar o melhor, é porque você quer ganhar muito mais disso, né? Você está fazendo a nova relação de mais-valia. Essa era uma das primeiras críticas da escola de Frankfurt. Num primeiro momento, quem vai fazer essa releitura nesse segundo momento, que ainda bebe nas fontes da escola de Frankfurt, é o Habermas, que está entre nós, e a gente vai entrar, o último cara que a gente vai falar dele. Já o Max Hockenheim, ele vai em 1895, gente, eu troquei ali, tá? A 1973, filósofo e sociólogo alemão contra a opressão. Ele vai trazer a ideia de... Ele é contra a opressão. Aliás, a escola de Frankfurt, por ser uma escola com bases marxistas, eles odeiam a opressão de classes. E agora a escola de Frankfurt vai fazer uma crítica a essa classe, que não é só uma classe trabalhadora qualquer. Ele está falando, o Beethoven também foi um trabalhador, ele expôs a arte, né? A música, né? O Adorno, ele era um músico, ele sabia o que ele estava falando. Quando o autor fala, quando o artista fala, mais uma vez, ele vai falar de uma subjetividade, ele vai falar de algo que é dele, é intrínseco, né? Isso que vai trazer. E ele está falando, olha, vai contra isso, vocês estão usando o que o cara fez e popularizando aí, vendendo, e ganhando muito mais em cima do que o cara tem direito, condição. A razão que questiona a razão, o Hockenheim, ele vai fazer disso. Desde os pré-socráticos, passando pelo sujeito iluminista, de liberar o ser humano pelo uso autônomo da razão.
A racionalidade baseou-se no domínio do outro e produziu uma organização social burocrática, impessoal e exploratória. Quando a gente fala da razão, e aí a gente já estava falando desde os pré-socráticos, mas quem vai pautar a ideia do racionalismo é em René Descartes, na modernidade, porque a gente, dos pré-socráticos até a era medieval, a filosofia tentou avançar. E no período medieval, ela é conhecida como a Idade das Trevas, e aí só em Descartes é que esse processo racional vai voltar à tona. A partir do iluminismo é que a gente vai começar no período das luzes do conhecimento, e aí com Descartes a gente vai marcar a filosofia no sentido dessa razão. Porém, essa razão, de certa forma, ela baseou-se num domínio do outro. Por isso que o Kant, ele vai fazer o livro, a obra Crítica da Razão Pura, que ele vai falar, putz, não é só apenas pela razão que o homem conhece. E aí a gente está falando da primeira premissa filosófica. Não é apenas pela razão que o homem conhece. O homem pode conhecer de outras formas. Então, quando Horkheim ele vai fazer essa crítica a respeito dessa razão que domina o outro, num período onde a subjetividade tinha virado objeto. Não pode. O sujeito precisa ser sujeito. Ah, mas não era isso que o Freud estava falando? Ele estava convidando as pessoas a deixarem de ser objeto para ser sujeitos. Só que a pessoa só consegue fazer esse retorno a si quando faz o autoconhecimento. E na indústria cultural, é uma banalização. O que a arte convidava o homem a olhar para dentro, a indústria cultural estava falando, compra que isso é bonito. Um quadro é bonito, uma música é bonita, só compra. Enquanto que a arte já estava falando de algo dentro. É dentro de si, é dentro do sujeito. Há um pensamento intrínseco. E o racional retira essa ideia de subjetivação, chama a pessoa a ser racional e domina o outro. E ele fala, o outro, e produziu uma organização social, burocrática, impessoal, exploratória. Grana, mais uma vez, a escola de Frankfurt vai fazer uma crítica ao capital, a esse capitalismo desenfreado demais. Gente, problema nenhum ter dinheiro, tá? Eu adoro dinheiro, amo dinheiro, como eu gosto de dinheiro. Mas é a crítica que a gente faz em cima disso. Bom, próximo, o papel do filósofo não é, para Horkheim, o papel da filosofia não é resolver os problemas sociais. O papel da filosofia não é resolver os problemas da sociedade. Tá? O papel da filosofia, de certa forma, é questionar a racionalidade vigente para pensar formas de resistir à dominação. Então, o filósofo é o cara que tem respostas para tudo? Não. O filósofo é o cara que sabe tudo? Não. O filósofo é um questionador. Ah, então qualquer pessoa pode ser filósofo? Pode. Agora, há coerência no discurso do cara? Essa é a ideia. Então, eu preciso conhecer qual é a coerência do discurso do cara, tá? Então, o papel da filosofia não é resolver os problemas sociais. O papel da filosofia é questionar a racionalidade humana. É racional? O que é racional hoje? O que ele traz hoje pra gente? Ah, você tem que ser por quê? Qual é o objetivo? Para fazer pensar formas de resistir a essa dominação. Que dominação que ele estava falando? Opressão. Se antes em Marx a opressão era de massa, no sentido da classe trabalhadora, nessa briga que já existia desde Hegel, dessa dialética do senhor do escravo, e em Marx dessa sociedade, dessa briga, né, de sociedade de classes, na escola de Frankfurt, eles já estavam discutindo a galera que está aqui em cima, ó, que estava produzindo uma cultura erudita e que estava sendo explorada para a galera daqui de baixo. Essa é a ideia, tá? E aí o cara do nosso tempo, que é o Habermas,
de 1929, o cara deve estar aí com 90, 93, 94, por aí, não sei, né? Faz a conta aí para mim e ajuda. Vigente entre nós o teórico da democracia, alemão, filósofo e sociólogo. O Habermas, ele é um teórico da democracia. Na nossa página da nossa apostila, ele vai falar dessa ideia das famílias, amigos, a internet, e aí a gente vai entender assim. A razão instrumental, o que a razão instrumental faz, Sheila? Produz grana, pega o que eu produzo de cultura e vai fazer aquilo visa lucro, tá? Música para ganhar dinheiro, dança para ganhar dinheiro. O que seria para nós uma arte, é grana, tá? Grana. A indústria cultural quer grana, quer dinheiro, produzir muito. Adotada pelo sistema através dos meios, anula o conceito de sujeito. Então, a razão instrumental adotada pelo sistema, através dos meios de comunicação, anula o conceito de subjetividade, ou seja, anula o conceito de sujeito. Eu vou adotar determinada música, eu vou adotar determinada roupa, eu vou adotar, nem sempre porque eu gosto apenas. Eu vou adotar porque é moda, porque está todo mundo usando. Então, qual é a subjetividade aí desse cara? Ela praticamente é nula. Isso é uma característica. Se não é, leva para uma análise, vão fazer terapia, né, e tal. Não, eu gosto, beleza. Para neutralizar este controle, Habermas sugere a razão comunicativa, que consiste na simples reunião com a família, amigos, grupos religiosos ou de lazer. Essa relação que o Habermas vai falar é a relação da teoria democrática dele. A fala que, de certa forma, é um pensamento freudiano também. Né? Uma das técnicas utilizadas para uma análise em Freud é a associação livre, é você falar livremente sobre aquilo que ocorre na sua cabeça. Automaticamente, conforme você fala, o próprio analista que já tem uma ideia, ele já vai, né, pontuando as suas falas para você ouvir. Então, o Habermas está falando que para que eu entenda essa subjetividade que foi anulada, né, a partir dessa indústria cultural, a ideia é uma relação de conversa. Eu preciso falar sobre isso. Para quem? Para amigos, para famílias, para grupos religiosos, sociais e lazer. Eu preciso que haja uma interação. E, de certa forma, em contrapartida, a gente nem sempre consegue falar para a nossa família. Às vezes a gente vai ter um grupo mais específico. São as relações contemporâneas, elas vão acontecer. Na interação com as pessoas e na necessidade de falar e ouvir, para que ocorra a interação. Não dá para a gente falar de algo que a gente entenda com quem não entende. Você pode explicar, agora conversar, ter diálogo, para quem não entende daquilo que você fala, vai ter uma certa dificuldade. Por isso essa ideia dessa razão instrumental, tem que falar de todo mundo para todo mundo. Na interação com as pessoas e na sociedade, falar de ouvir, não. Sugere a troca de saberes. Olha a troca de saberes. Eu vivo pedindo ajuda para o Adriano, porque eu não entendo algumas coisas. Assim, cada participante conseguirá ter orientação sobre o comportamento para promover o bem social. Há uma necessidade de interação. E essa interação aqui é um processo democrático de Habermas. Eu sou muito enrolada com questões internet, mas quando eu vi o Leandro Carnal também enrolando numa live, todo enrolado, eu fiquei super feliz, porque ele é super fera, também se enrola como eu, tá ótimo. Para Habermas, como ele está trazendo essa ideia, fazendo essa crítica dessa razão instrumental que vai apagar essa subjetividade, a maneira que a gente tem para não mais apagar a nossa subjetividade é encontrar os nossos pares, né? Esses pares podem estar dentro de casa, esses pares podem ser os amigos, grupos religiosos ou lazer. Só por meio da conversa, por meio do diálogo, por meio de falar a mesma
linguagem é que há essa democratização. Esse é o convite de Habermas, para que a gente possa ir contra essa ideia dessa razão instrumental, né? Buscar seus nichos. Por que eu tenho que usar Lacoste? Eu vou viver de quem usa, vou me comportar, eu vou estar junto de quem de repente não usa Lacoste. Não, eu gosto de usar Lacoste, então eu não estou ganhando nada por isso. Então eu vou estar perto de pessoas que usam Lacoste. Essa é a democratização. Num pensamento a partir de Habermas. Aí o que ele vai falar? Para ele, a racionalidade numa vida comunicativa se dá entre. Então, como é que eu faço a minha vida comunicativa ser uma vida racional? Como é que se dá essa racionalidade, né? Quais são os passos? Eu preciso entender o mundo da vida, compreender as várias esferas da sociedade. A primeira esfera social que a gente tem contato é a família, depois as amizades, o lazer, a religião. Então, eu preciso me dar conta de mim enquanto sujeito, em qual é a minha primeira esfera. O mundo da vida, ele está em que esfera? Onde que eu vivo? Eu moro sozinho, então a minha esfera sou eu. Eu moro com os meus pais. Essa é a minha primeira esfera. A minha segunda esfera é a esfera das amizades, do lazer. Então, esse é o meu mundo da vida. Onde eu me encaixo aqui? Qual o diálogo que eu preciso nesse momento? O que eu gosto? O que os meus pares estão fazendo? Eu gosto, eu estou inserido. É isso. Atos de fala. Essa ideia de comunicação, como eu me comunico, o uso da comunicação aplicada às falas e suas trocas, né? Eu me comunico com esse sujeito, eu me comunico nessa esfera aqui, mas não tem troca. Opa, não tem troca. Então eu não posso me anular aqui. É uma democratização, é para todos, é para que tenha uma comunicação das vias, não só a minha, mas o do outro também. Razão instrumental. Nessa mesma razão instrumental lá, vai acontecer o isolamento dos indivíduos e suas buscas, apenas naquilo que lhes servem, ou seja, como instrumento. Nessas esferas de relações, também pode acontecer de você ser usado, você ser instrumento. Por isso que essa negação, né? Essa anulação da subjetividade. Então, ele está convidando a gente a, eu estou sendo sujeito ou eu estou sendo objeto nessa relação? Alguém está obtendo lucro de mim e eu automaticamente também estou obtendo lucro. E aí, pensem em lucro como vocês quiserem, tá? Ganhos secundários, primários, relações econômicas, erótico-afetiva, relações de trabalho-patrão, não importa. Mas ela não pode ser uma via de mão única. Ela tem que ser uma via de mão dupla. Quando ele coloca essa razão instrumental nas esferas da vida. Não posso só ser instrumento, objeto na mão do outro. Isso ele vai falar de tudo, relações patrão-empregado, relação erótico-afetiva, tudo. A filosofia abre esse leque. E a razão comunicativa, na comunicação, instrumento de entendimento mútuo e não apenas subjetivo, ou seja, essa ideia de comunicação. Habermas está entre nós, tem vários textos dele também. A escola de Frankfurt, ela vai pautar em década de 20, até a década de 40 ela foi um primeiro momento da escola de Frankfurt. A partir depois da Segunda Guerra, ela vai ter outras tomadas, né, específicas, trazendo as novas ideias, mas ainda com críticas, tanto que a gente ainda tem o próprio Habermas com ideias, pensando essa nova ideia de Marx, né? Se pensar essa relação de mais-valia aí nessa indústria cultural que tem, por razão instrumental, visão de lucro. Bom, gente, a gente fica por aqui. Beijo!